A CWP, Agência de Notícias, apresenta Os Amigos da Bola. Estamos iniciando mais um Amigos da Bola. E ao iniciarmos este programa, temos a dizer que o torcedor do Coritiba deve ter se surpreendido diante a decisão de saída do técnico Guto Ferreira. A saída do treinador foi anunciada oficialmente em nota do clube na manhã de ontem, da sexta-feira. E então Guto não é mais o treinador do Coritiba. E quem acompanhou de perto este desenrolar, tem detalhes, considerações, é o nosso companheiro Luiz Carlos Sabadim, o Biro Biro. Bom dia, Biro. Bom dia, Zé. Bom dia, Johnny. Bom dia a você que nos acompanha. A surpresa foi geral, até para o próprio diretor de comunicação, Paulo Mosima, até porque pela manhã de ontem, sexta-feira, ele estava só no Couto Pereira, os demais dirigentes não estavam, compareceram à tarde, e é grande surpresa. Não se sabe por que o certo, Zé, nossos queridos telespectadores, há quem diga, Johnny, é que houve um desentendimento em possíveis negociações envolvendo o Glenn Stengel, que hoje assume a presidência no lugar do presidente Juarez Moraes de Silva, que está cuidando da sua saúde. E pelo que a gente sabe, não é fácil lidar com o Glenn Stengel. Alemãozão, né? Já ele meio turrão, meio durão, e parece que houve divergências de ideias aí, e o Guto também não gostou, e imediatamente o G5 acabou por demitir, agradecendo ao Guto Ferreira, que, como você bem disse, desde ontem não é mais o treinador do Coritiba. Especula-se no mercado que Vanderlei Luxemburgo foi sondado, e eu até tenho uma gravação na qual soltei na Rádio Cidade, programa de esportes, no Gama dos Esportes, onde ele fala que ele foi sondado, mas ele não quer ser treinador, ele quer ser um CEO, um manager, cargo que o René Simões acompanhava. Mas também há rejeição com relação ao nome do Vanderlei Luxemburgo. Um outro seria o Antônio Pereira, que trabalhou no Atlético e que poderia, ou que até pode ser, porque a direção não vai se pronunciar a respeito de nomes ainda esta semana, Zé Domingos. O Antônio Pereira, este português, esteve por último no Mato Grosso, né? No Cuiabá. Esteve no Cuiabá. É um treinador que teve uma boa passagem pelo Atlético Paranaense, não no time principal, mas nos times alternativos, e está na moda técnicos portugueses em equipes brasileiras. Vamos aguardar os acontecimentos na expectativa de que o Coritiba realmente contrate um profissional competente e que este profissional dê ao time do Coritiba as condições de uma boa presença no Campeonato Paranaense, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Campeonato Paranaense é um assunto que vamos conversar na sequência deste nosso programa. Vamos lembrar grandes momentos do Campeonato Paranaense, vamos fazer previsões para 2023. O Coritiba anuncia que iniciará o campeonato com um time alternativo. Já o seu rival, o Atlético Paranaense, informa que irá com o que tem de melhor para o campeonato estadual, porque quer reconquistá-lo. Enfim, muita expectativa do campeonato do estado, que começará no próximo dia 14 de janeiro. Daqui a pouquinho vamos falar exatamente a respeito do campeonato paranaense. Ainda em tempo, né, Zé? Sem torcida, né? Sem torcida. Para o Atlético nas duas primeiras rodadas, para o Coritiba na primeira. Exatamente. O Atlético Paranaense sem torcida e o Coritiba num jogo sem torcida, em função daqueles episódios tristes ocorridos no último Atletiba. Depois do intervalo, voltamos. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Inoculante é um micro-organismo que ajuda no crescimento saudável de leguminosas. Sua principal função é aumentar a produção de nitrogênio para o desenvolvimento da planta. Mas lembre-se, o inoculante contém bactérias específicas para cada espécie. Por isso, quando preparado para uma leguminosa, não o use em outras plantas. Resumo: o inoculante melhora a qualidade do solo, evita o uso de adubação nitrogenada, oferece economia ao agricultor, aumenta a produtividade da lavoura e, por ser um produto natural, não prejudica o meio ambiente.
E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Precisão na informação. Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense tem uma longa história. Começou em 1915. Foram disputadas 107 edições. Agora virá a 108ª competição, com times da capital, do interior, a ausência do Paraná Clube, um dos grandes de Curitiba, e algumas novidades vindas do interior, inclusive um time com nome diferente, Aruco. Aruco de Maringá está na linha principal do futebol paranaense. Primeiro adversário do Curitiba. Primeiro adversário do Curitiba, exatamente. A primeira rodada, já que falamos, Biro, que o adversário do Curitiba é o Aruco, a primeira rodada, o jogo de abertura do campeonato será em Paranaguá, entre Rio Branco e Atlético Paranaense. Os outros jogos, Futebol Clube Cascavel e São Joséense, Maringá versus Foz, Curitiba e Aruco, como dissemos há pouco, Operário e Cianorte e Londrina versus Azures. Esta a primeira rodada do campeonato estadual. Campeonato estadual que comecei a acompanhar em 1953. Antes de acompanhar o certame principal, o certame profissional, cheguei em 53 em Curitiba, comecei acompanhando o futebol amador, porque perto de casa estava o estádio Capitão Manuel Aranha, o estádio do Poti Esporte Clube, o tricolor da Galícia. E comecei com os amigos, na garotada, aos jogos do Poti. E me tornei torcedor do Poti, fui torcedor do Poti até o seu desaparecimento. Hoje, onde era o campo do Poti, está a linda praça 29 de março. Ali assisti muitos jogos e em 1953 vi o Botafogo das Mercês ser o campeão da primeira divisão de amadores. E lembro até hoje que o time era formado por Caninim, Petia e Lantzmann, Florindo, Campo Magro e Bonde. O ataque com Juvenal Ruppel, o Juve, que depois se tornou um consagrado treinador, Nereu, Romualdo, Mário, Dori, Américo. Este era o time base do Botafogo. O técnico, Otávio de Castro Vico, que depois foi técnico de equipes profissionais. E o presidente era o Navarro Mansur, que se consagrou no futebol paranaense, comandando o Grêmio de Esportes Maringá. Grêmio de Esportes Maringá, que tem história marcante no Campeonato Paranaense, tem títulos sensacionais. Mas disse que comecei a acompanhar o campeonato amador em 53 e fui assistir o primeiro jogo entre profissionais, neste mesmo ano de 1953, justamente a decisão do título estadual entre Clube Atlético Ferroviário e Cambaraense. Um jogaço. Cambaraense saiu na frente com um gol de Baltazar e o Ferroviário virou e ganhou por 2-1 com 2 gols de Isaldo Gomes, um dos grandes jogadores que vi atuando. 1953, o Ferroviário, naquela partida decisiva, jogou com Robertinho, Tico e Marcelino, Lalo, Toca Fundo e Alceu, Maurílio e China, os ponteiros, Juarez e Afinho, e o Isaldo era o meia junto ali com o Alceu Zauer. Um timaço que teve inicialmente como treinador o Atílio Ramon e depois o João Lima. Então eu comecei a acompanhar o futebol paranaense em 53, depois 54,
muitos jogos, pulando muros, entrando por baixo de buracos para chegar aos estádios. Não deixavam a garotada entrar de graça naquele tempo, meu caro Biro. E você, Birubiru, também já tem um bom trecho no futebol. Qual o primeiro campeonato? Você lembra, sim, o primeiro campeonato que você assistiu, que você foi a jogos? Zé, não lembro a data, mas você vai me ajudar e você pode realmente mostrar aos nossos telespectadores, pontuar a data certa. Eu, 62, 70 ali por 73 mais ou menos, 11 anos, 11 para 12 anos, o Zé Paulo, meu irmão, ele... Não, vamos lá. A gente... Tinha o restaurante do Curitiba, a gente passava pelo vão da janela ali para poder pular, porque o meu pai... Tinha que dar um jeito de entrar. Meu pai não era no furão mesmo. Não tinha dinheiro para nos dar naquela época, e realmente a gente furava, pulava, fazia amizade, levava até laranja pro porteiro. Opa, tem mimosa, e daí? Pô, passa por baixo aqui rapidinho, do ladinho, e passava entre o vão de uma porta e outra. Então foi assim, eu peguei o Cláudio, eu peguei o capitão ultimamente ali, vi o capitão também, até hoje falam, né, que o capitão não sujava uniformes, eu vi o capitão bonito, estiloso, Pescuma jogar também, grandalhão pra caramba, então... Oberdan, Nilo Neves, Sério e Jairo, goleiros, um campeonato Carvalho, goleiro, que eu me recordo, se deve se lembrar, acho que foi 4-3 para o Atlético. Que o Célio era o goleiro, tomou um penoso, mas depois numa bela jogada que ele driblou todo mundo, um bonezinho xadrez na cabeça. Jogava muito o Célio na linha. Ele fez um lançamento, Zé, e acabou saindo o quarto gol do Curitiba. Jogava Ladim também nessa temporada, e foi 4-3 pro Curitiba. Foi aí que eu comecei a minha história. Foi um resultado marcante este do Coritiba frente ao Atlético no 4-3. E esta jogada do Célio foi muito comentada durante anos. E eu conhecia muito bem o Célio. Conheci o Célio logo que ele chegou de Santa Catarina, de Joaçaba, para jogar no Britânia. Ele tinha 17 anos. E chegou no Britânia, não deram muita atenção para aquele rapaz. Daqui a pouco ele começou a treinar. E o Juvenal Ruppel, esse mesmo que eu falei há pouco, jogador do Botafogo em 53, o Juve disse, achei o goleiro. O Célio vai ser titular. E o Célio se tornou titular do Britânia, jogou no Britânia. E o Célio naquele tempo, imaginem, o Célio já saía jogando. Porque ele jogava muito bem na linha. Nas peladas, inclusive lá da chácara do Torlago, o Célio era meio campista. Jogava muito bem futebol, o Célio. José Domingos, posso fazer um registro aí? Opa, à vontade, meu caro Johnny. Deixa eu aproveitar, Biro, abraço, querido Zé Domingos. Um abraço. Fazer um registro aí para os nossos telespectadores. Eu também lembro com uma grande alegria um jogo que assisti no estádio Orestes. O estádio Orestes do Esporte Clube Água Verde. O jogo era Água Verde e Curitiba. O Curitiba jogava pelo empate e ganhou de 1-0 com o gol do Lucas, batendo uma falta. O Heitor era o goleiro do Água Verde nessa época? Não. O Joel era o goleiro do Curitiba, isso eu lembro bem. E o 64, você falou? 64. E um detalhe interessante desse jogo, não é o mesmo. Esse cidadão veio fazer uma visita ao Paraná, inclusive ele foi no próprio ônibus do Curitiba até o estádio e ficou no banco. Um cidadão que tinha um apelido de Garrincha. Lembra dele, Zé? Manuel dos Santos, o grande Garrincha, ponteiro direito. Fato interessante. Bicampeão mundial. Os amigos da bola proporcionam isso, né? Recordar é viver, Zé. Recordar é viver. Só para recordar, o Orestes era aquele estádio ali que fica em frente à sede hoje, e que era de madeira, Zé, isso? É isso aí. Exatamente. Obrigado pela participação, Zé. Obrigado, Valeu, Johnny. Estádio Orestes. Do lado do estádio Orestes, já que nós estamos recordando, existia um outro campo de futebol. Eu tenho certeza que nem o Johnny nem o Biro sabem qual o estádio que tinha. O nome do estádio era John Fitzgerald Kennedy. Estádio do Guaíra Esporte Clube do futebol amador. Depois se tornou praça, o Guaíra foi lá para o Boqueirão, saiu da sua região, Vila Guaíra, foi para o Boqueirão, não subsistiu e desapareceu. Mas... falando no Heitor que o Biro citou, o Heitor foi campeão paranaense pelo Esporte Clube Água Verde em 1967. Em 67. Daqui a pouco nós vamos falar deste título do Esporte Clube Água Verde
em 67. E vamos falar também de outros campeonatos paranaenses. Já em seguida, na sequência deste Amigos da Bola. Depois do intervalo, voltamos. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Precisão na informação. Esta semana eu tive uma feliz notícia. Feliz porque foi anunciado o retorno ao nosso futebol do Clube Atlético Seleto de Paranaguá. O Seleto, o rubro-negro, está voltando. O rubro-negro no estádio Orlando Matos está voltando. Vai disputar o campeonato paranaense da terceira divisão. E há pouco o Johnny falou aqui de um jogo de 1964. Será que o senhor, a senhora, vocês que estão nos acompanhando, lembram quem foi o campeão de 64 aqui no Sul? Porque naquele tempo o campeonato era disputado em 3 regiões: Norte, Sul, com os times da capital, e Norte Pioneiro. Quem foi o campeão do Sul? Seleto? Seleto de Paranaguá. Acertou o Luiz Carlos Sabadim. Clube Atlético Seleto de Paranaguá. Ele foi pela dedução, né? Ele foi pela dedução. Eu falei no Seleto, que o Seleto está voltando. Tinha 2 anos. Em 64, o Seleto de Paranaguá foi o campeão. E eu tenho um detalhe interessante, já que nós estamos aqui recordando. A primeira partida de futebol que eu transmiti foi no estádio Orestes Sá, em 1957, por aí. Machado Neto era o chefe da equipe esportiva, eu estava no plantão, estava iniciando no rádio naquela época, com 14 anos. Rádio Clube Paranaense, lá na Barão do Rio Branco. E no meio de semana, na quarta-feira, quinta-feira, o Machado disse: eu vou apresentar a escala de serviço para o fim de semana e você está escalado para narrar. Você diz que é narrador, eu quero ver se você realmente tem jeito para a coisa. Você vai narrar Água Verde e Seleto lá no estádio do Água Verde. Não vou jogá-lo na fria. Eu vou junto com você, eu começo a transmissão, daí eu te anuncio, você transmite um pouco, se eu achar que você deve continuar, você segue, fique tranquilo. E daí fomos no sábado para o estádio do Água Verde, lá transmitir Seleto e Água Verde, ou melhor, Água Verde e Seleto, já que o jogo era no campo do Água Verde. O Machado começou a transmissão e não tinha 5 minutos de jogo, ele me passou. Está aqui conosco o Zé Domingos, tal, José Domingos, vai transmitir o jogo. E eu entrei com uma velocidade boa e fui. O Machado só fazia assim. Segue, vai. Quando terminou o primeiro tempo, ele disse, me deu um copo d'água, disse: agora dá uma paradinha, eu faço o intervalo para você, o Osmar vai comentar, você fique, dá uma descansada. Tá indo bem, beleza. E foi o primeiro jogo que eu transmiti, depois vim para o segundo tempo, fui até o final. Saiu o gol, Zé? O Água Verde ganhou o jogo por 3-1. E eu ainda não tinha a embocadura do grito de gol. Então eu imaginei, eu digo, eu não vou soltar a voz, eu disse: gol! E daí
no lance seguinte, gol, daí soltava o grito de gol. E o Machado gostou, disse, não, é um estilo diferente e tal, segue. E faz o seguinte, semana que vem você vai para Castro, você vai transmitir um jogo do Caramuru, teu time lá de Castro. E eu virei narrador de futebol. Durante muito tempo, comecei lá em 1957, fiquei anos e anos como narrador, depois para do rádio esportivo para um rádio noticioso, me tornei locutor noticiarista na Rádio Clube Paranaense. Mas no futebol, realmente o batismo foi num jogo do Seleto com o Água Verde. E falando no Seleto, o Seleto foi campeão em 64. Antes que eu esqueça, tinha um jogador chamado Mandrake no Seleto? Não, o Mandrake jogou no Seleto, mas o Mandrake foi mesmo ídolo no Rio Branco de Paranaguá. O Mandrake é um jogador vindo de Santos. E por que Mandrake? Porque ele... O Ari Tarbini mandou perguntar para você, disse que ele escondia a bola. Ele era malabarista. Ele fazia o que queria com a bola, escondia a bola e prendia no pé, jogava no ombro, ficava controlando no ombro. Era um malabarista, um artista da bola. Muito bom jogador alto, espigado. Jogou anos no Rio Branco, foi ídolo do Rio Branco. Depois ele jogou 1 ou 2 temporadas também no Seleto e passou pelo Água Verde. Água Verde, que decidiu o título da Zona Sul em 64, Biro, com o Seleto. Foi uma disputa difícil, complicada, e o Seleto de Pedrinho Bueno, goleiro, que depois esteve no Água Verde e em outras equipes. Pedro Bueno era o goleiro, Celso Cordeiro, que jogou no Curitiba, no São Paulo, era o lateral direito, Ricardo, Cosminho, Djalma, Chapadão, Quarentinha, Iaúca, Bonin, Nilson, Jairton, alguns dos jogadores do Seleto. E o técnico do Seleto quem era? 64? Façam a menor ideia, Zé. João Hélio Alves, era o técnico do Seleto de Paranaguá. O feiticeiro? O feiticeiro. Depois ele ficou anos lá trabalhando no futebol de Paranaguá. Há uma história do campeonato de 70, que ele teria facilitado as coisas para o Atlético ser campeão, porque ele já estava contratado pelo Atlético. São histórias do futebol. Mas 64, o Água Verde e o Seleto decidiram o título aqui do Sul. Daí, Cambaraense, Norte Pioneiro, e o Grêmio Maringá, lá do Norte. Triangular decisivo, Grêmio Maringá ficou com o título. Biro, você sabe que nos anos 60, de 61 a 64, o título esteve no interior? Não, Zé, quero aprender, quero ver. 61, talvez você tenha lido, ouvido falar do campeonato de 61. Foi um campeonato todo ele confuso. Acontece que o Coritiba, que foi o campeão no campo, foi o campeão no campo aqui na Zona Sul, o Coritiba. Mas o Coritiba perdeu o título no tapetão, no tribunal. Por que o Coritiba perdeu o título? Porque o Coritiba contratou um jogador paraguaio chamado Agapito. Ele jogava em Guarapuava. Lá em Guarapuava era campeonato de liga, não tinha nada oficializado. E o Agapito, muito bom jogador. E o Coritiba trouxe o Agapito. O Agapito veio e o Coritiba o registrou. Mas ele não tinha a transferência oficial para o Brasil, não tinha nem a condição de permanência no Brasil. Tudo irregular. Consequência, os times entraram na justiça, o Operário de Ponta Grossa, que tinha sido vice-campeão, e o título foi dado para o Operário Ferroviário. E o Operário Ferroviário foi decidir com o Comercial de Cornélio Procópio. O Comercial de Cornélio Procópio foi o campeão de 1961. E depois, até 64, Grêmio Maringá e Londrina ficaram. Em 65, o título voltou para a capital com o Clube Atlético Ferroviário. Mas no interior, Biro, teve um time sensacional. Em 1955,
Você lembra desse time sensacional? Deixou história no futebol paranaense? Não lembro, Zé, mas pra gente não perder o fio da meada aqui, a nossa produção com o Johnny e com a Natasha, ó, a história do Seleto começa em 7 de junho de 26, é isso, né? 26. Quando foi fundado o Seleto Esporte Clube, disputou ligas e em 46 realizou uma fusão com o Clube Atlético DNC. Você lembra disso? Não, isso eu não sei. 46 eu tinha 3 anos de idade, estava lá na minha querida Barbosa Siqueira Campos. Então a informação aqui é da nossa produção, o nosso Johnny aqui. Então, saiu da fusão aí. Tem uma história Clube bonita, Atlético DNC. O que é o DNC? Departamento Nacional do Café. Isso. O Paranaguá muito forte no café por causa do Porto, né? Mas... Você falava qual era o time que eu não... de 55. Eu vou responder para você e para todos. E daqui a pouco nós vamos falar desse time de 55, porque recordar é viver. E hoje o nosso Amigos da Bola é recordar é viver. 55, Clube Atlético Monte Alegre, o grande campeão estadual. Um timaço. Opa, show. Depois do intervalo, voltamos. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir num desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. Precisão na informação. Birubiru, eu falei do Clube Atlético Monte Alegre, campeão de 1955. Foi o primeiro time do interior do Paraná a conseguir o título estadual. O Clube Atlético Monte Alegre tinha um goleiro de 120 quilos. Você ouviu falar desse goleiro? Lembra alguma coisa desse goleiro? Eu ouvi você citar num Recordar é Viver aqui conosco também o nome dele, mas não me fugiu, Zé, é muita coisa. Bolívar. O Bolívar, um goleiro, 120 quilos, moreno, forte. Ele começou na Portuguesa de Desportos e daí ele veio para a Associação Esportiva Jacarezinho em 1952 e o Muca, o grande goleiro do Jacarezinho, foi para a Portuguesa. Daí o Muca veio em determinada ocasião fazer uma visita em Jacarezinho e se envolveu num caso passional e acabou sendo assassinado. Mas o Bolívar chegou em 52 em Jacarezinho e já foi vice-campeão estadual pelo Jacarezinho. E em 55 o Jacarezinho havia se licenciado, se afastado do campeonato estadual e o Clube Atlético Monte Alegre com Rui Santos, o famoso motorzinho, técnico do Atlético Paranaense, do Furacão. Quando surgiu o Furacão em 49, era o técnico do Clube Atlético Monte Alegre. Estava lá o Bolívar como goleiro, Aurélio, Jutes, Ocimar, lembra do Ocimar, que depois foi para a Portuguesa, Bangu foi campeão carioca, Augustão, Jutes jogou na Portuguesa, na seleção paranaense, Taíco veio para o Atlético Paranaense, marcou muitos gols no Atlético, virou ídolo no Atlético Paranaense, Nestor, César Frísio, que era aqui de Paranaguá, que jogou em várias equipes, Nelson, que depois veio para o Ferroviário, Torres, César Veiga, que veio para o Curitiba. Era um timaço este do Clube Atlético Monte Alegre, com jogadores praticamente todos de fora. Apenas o pequeno era lá da cidade mesmo. Então, Clube Atlético Monte Alegre deixou história no futebol paranaense. E falando disto, eu vou encerrando a minha parte. Mais algum detalhe, alguma colocação, Biro? Só dizendo que a Taça São Paulo começa no dia 3 de janeiro, com as estreias de Curitiba e Atlético. Dia 4, Maringá e Operário. O Paraná estreia no dia 5. Ela vai do dia 3 até o dia 25, quando termina a Taça São Paulo, aniversário da cidade de São Paulo. Teremos a decisão
desta copinha que já revelou grandes jogadores. É isso, Zé? E nós temos 5 representantes do nosso estado nesta competição, que realmente já foi muito charmosa, mas ainda continua sendo atrativo da largada de temporada em nosso futebol. Muito grato e até a outra. Valeu, um abraço a todos. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.